trabalhos corporais aquáticos e o sexto chakra, o chakra frontal, o chakra ágnya, o chakra relacionado ao comando, ao planejamento, à visão, ao intelecto. É bastante interessante porque com a carga de nutrição, a carga de contato físico, concreto, mais bruto, mais primitivo, que a gente vai podendo viver nos trabalhos aquáticos, e a carga de confiança na ressonância emocional, em toda a questão do campo transformacional que pode sendo construído com outro ser humano, e na água, a carga de entrega, a carga de abrir mão de precauções, de vigilância, vai trazendo uma nutrição sensorial que vai como que depurando e permitindo que o intelecto eventualmente possa funcionar em níveis de abstração, em níveis de clareza maiores até do que a gente esteja acostumado. Por um lado, é como se ele tivesse uma base mais satisfeita no corpo, não precisando então estar sendo sequestrado por dinâmicas emocionais de carência, ou dinâmicas físicas de desnutrição, e tentando de alguma forma, por exemplo, através de obsessões, perversões ou coisas do gênero, está se referindo aos níveis emocionais e aos níveis físicos, como esses níveis são muito bem trabalhados e quando aprofundados são muito bem atendidos, são muito bem nutridos na água, é como se a gente ficasse liberado, por assim dizer, de ter a atenção sequestrada, focada em questões de apetites do corpo e em questões de necessidades emocionais de conexão e imagens relativas a conexões afetivas ou imagens conectadas com apetites corporais para outras pessoas. É como se, de certa forma, tivesse uma robustez, uma nutrição, então a carga de abstração começasse a ter um nível de transcendência, um nível de poder. E além dos apetites corporais, e além das características corporais e emocionais da experiência, com um maior fôlego, podendo então se aprofundar em alguns requintes, em algumas sofisticações, seja conceituais, seja abstratas, ou de ter clareza sobre a visão, e como se a gente ganhasse cada vez mais uma envergadura, para pôr em segundo plano, mesmo que temporariamente, urgências relativas ao corpo, relativas às emoções. Não porque a gente simplesmente reprimiu elas, não porque a gente simplesmente ignorou elas, desvalorizou elas, mas quando a gente vai podendo ter, por exemplo, através de uma terapêutica corporal como na água, a gente vai podendo fazer todo esse trabalho de infraestrutura dos 3 primeiros chakras, do 4º chakra, do 5º chakra, chega uma hora que a gente pode colocar os elementos físicos, os elementos sensórios, os elementos emocionais da experiência num segundo plano, temporariamente, e eventualmente estar além deles, eventualmente funcionar em domínios mais aéreos, funcionar em domínios abstratos, que é como se fossem além do corpo, sabendo, tendo a confiança, sabendo que no devido momento vai poder voltar a mergulhar no corpo, vai poder voltar a mergulhar no mundo das emoções. Então o intelecto é como se ele tivesse mais aliado, ao invés de ter uma certa inimizade, ao invés de ter uma certa rivalidade com os domínios mais sensoriais e mais emocionais da experiência. Então, essa carga da gente começar pelos níveis mamíferos mais básicos, de corpo, toque, confiança, aconchego relacional, entrega para outro ser humano, sensação de participação, de pertencimento, isso aos poucos vai abrindo espaço para naturalmente esses níveis, estando um pouco mais satisfeitos, estando um pouco mais reorganizados, estando um pouco mais estruturados, a gente podendo ter seivo suficiente, como numa árvore que cresce, para poder indo para sustentar, ter essa capacidade de sustentar níveis de concentração, níveis de introspecção e níveis de abstração que não dependam tanto do contato, da percepção direta do nível do que está acontecendo no corpo, das emoções. Então a gente ganha essa habilidade de deixar elas de lado, justamente porque elas já estão bem nutridas, para ir para domínios, sustentar um pouco a permanência em domínios já um pouco mais rarefeitos, um pouco mais elevados. Então, seja em carga de trabalhos mais intelectuais, em cargas de planejamento, coisas do gênero, ou seja, para domínios um pouco mais meditativos, sustentação de silêncio e o começo de abertura para campos informe, como se fosse campos de experiências que estão além das formas concretas, algumas experiências que já estão mais conectadas com dinâmicas relacionadas ao invisível e não tanto relacionada a toda a exuberância, a toda a abundância dos aspectos emocionais e corporais. Mas esse caminho é feito partindo primeiro de toda a nutrição que na água a gente vai podendo construir dessa exuberância, dessa abundância nos níveis sensoriais, corporais e emocionais. Então isso vai abrindo o caminho para um outro patamar de atividade intelectual, de concentração, que se complementa, que pode ir além, mas que se complementa, que está baseado e que vai estar muito à vontade para em determinados momentos
voltar a se entregar, desenfatizando o elemento da intelectualidade, da concentração, voltando a mergulhar no corpo, nas emoções e na conexão. Então, quando a gente tem essa transição, quando a gente tem essa familiaridade, eventualmente a carga e mesmo a potência intelectual desse nível de concentração do sexto chakra vai podendo ganhar umas outras bases e um grande fortalecimento. Então, fora ser agradável, prazeroso, aconchegante, uma coisa de experiência fetal, de conexão com outra pessoa, algo poético, algo com um caráter estético muito belo, muito sublime, afora isso, eventualmente vai se criando as bases para um nível de abstração e de sustentar esses espaços aí, mais, eventualmente mais densos, mesmo mais filosóficos, de um patamar assim que está um pouco além das sensações e das emoções, mas porque está amparados por elas, mesmo que vá além delas e deixa elas no segundo plano, está amparado com elas, não está divorciado delas. Então esse é um aspecto aí bastante interessante, do lúdico que a água nos proporciona, das imprevisibilidades que a água nos proporciona, para a capacidade de planejamento, de foco e de direcionamento, para a seriedade nos momentos certos, retornando ao lúdico e ao aquático nos momentos certos.